Olá, do Mauá e da TA3, arte do palco para comunicação e negócios. Se você é vendedor ou palestrante, saber ouvir e saber conversar vai fazer muita diferença na hora de você falar. Quanto mais você conhece da sua plateia, mais foco terá no seu discurso de vendas, alinhando argumentações e emoções favoráveis para a persuasão. Neste vídeo, você vai aprender a escapar dos 6 erros que prejudicam demais as conversas pessoais e profissionais. Após a vinheta! O primeiro erro é não estar presente no momento da conversa. Em vez de se conectar com a pessoa que fala com você, em vez de dar atenção a ela, não, você fica olhando o celular, balançando chave, preocupado com o que acontece na mesa ao lado, e não adianta ficar fazendo sinal de sim com a cabeça para fazer de conta que está ouvindo. Enquanto você conversa, esqueça o jantar romântico, esqueça a discussão com o sócio. Entre na conversa por inteiro, não dá para conversar com pé dentro e pé fora. Esteja presente, não apenas corpo, mas com emoções e com a mente. O segundo erro é entrar na conversa achando que não tem nada para aprender com quem conversa com você. Escutar é mais que ouvir. Escutar é ouvir e interpretar. Uma boa escuta requer deixar de lado nossa opinião pessoal. Tem gente que usa da conversa para fazer monólogos, só quer fazer o outro de ouvido, de plateia. Um péssimo exemplo é o vendedor que quer se mostrar mais interessante do que interessado. Tem gente que conversa para dar lição de moral, para ditar regras, para doutrinar, quer enfiar o que pensa na cabeça dos outros. A pessoa fala: não faça isso, não pense isso, se eu fosse você eu faria assim, se eu fosse você eu faria assado. Então vai a dica, faça como os melhores entrevistadores. Pense que a pessoa que conversa com você é especialista em algo e mostre-se interessado do que interessante. Lembre-se, todos que você vai conhecer na sua vida sabem algo que você não sabe. O terceiro erro é você ficar só fazendo perguntas fechadas. Tem pessoas que quando você pergunta tipo: você ficou triste? A pessoa responde sim. Você ficou com raiva? A pessoa responde sim. Você gostou da palestra? A pessoa responde não. Caramba, fala mais! Mas não, tem gente assim que por timidez ou por inibição faz economia de respostas. Pessoas fechadas. Então, também aprenda com os melhores entrevistadores. Faça perguntas que ajudem a pessoa a descrever o que ela sentiu. Pergunte: qual é o seu problema exatamente? Pergunte por quê, quando, como. Com perguntas abertas, você ajuda a pessoa a pensar sobre o que a incomoda e facilita ela descrever o problema que ela tem. Quarto erro é dizer que sabe o que você não sabe. Se você não sabe, diga que não sabe. Simples assim, curto e grosso. Isso quer dizer, não faça uso da mentira. Hoje em dia tem câmera por todo lado, todo mundo grava tudo, então cuidado para não queimar seu filme afirmando ser especialista em algo que você não é. Evite afirmar algo sem pelo menos pesquisar bem, bastante sobre a credibilidade dos fatos. Palavras podem envolver, porém exemplos podem arrastar. Não queira ser exemplo de uma pessoa fake news. Você vai ser arrastado por esse peso a vida toda e isso vai arrastar a sua reputação para o buraco negro da mediocridade. Não minta! O quinto erro é quando a pessoa estiver falando sobre a perda de uma pessoa querida. Não comece a falar sobre quando você perdeu uma pessoa querida. Se a pessoa começa a falar sobre a viagem que ela fez para Barcelona, não comece a falar sobre a sua fantástica viagem para Barcelona. Não aproveite esse momento que a pessoa se abriu para provar o quanto você sofreu ou para mostrar o quanto a sua viagem foi incrível. Conversar não é uma oportunidade de autopromoção. Todas as experiências são individuais e todas são diferentes. Cada um vive e vê a vida do seu modo particular. Explore a conversa com o outro com empatia. Isso é o que chama de conversação empática.
Sexto erro é querer falar tudo nos mínimos detalhes. As pessoas não ligam para nomes completos, datas específicas e todos esses detalhes que você está fazendo o maior esforço para se lembrar. Quem está na conversa não se importa com isso, as pessoas se importam com você. Elas estão interessadas em saber quem você é, como você é, elas querem saber o que vocês têm em comum. Então não se ocupem em contar tudo nos mínimos detalhes, pode ser cansativo, a não ser que seja uma explicação sobre o seu serviço ou produto com foco no problema que a pessoa está interessada em resolver. Agora você já conhece os 6 erros que deve evitar para conversar melhor. Podemos até afirmar que conversar tem muito a ver com a competência de saber ouvir. E por que não ouvimos uns aos outros? Porque preferimos falar. Quando falamos, estamos no controle, veja eu. Quando falamos, somos o centro das atenções, veja eu. Quando falamos, podemos reforçar a nossa própria identidade, veja eu. Mas devemos lembrar que para uma boa conversação, temos que ouvir uns aos outros. E para fechar, uma frase que tem tudo a ver com esse nosso tema. Aquele que fala, semeia. Aquele que escuta, fala e semeia ao mesmo tempo. Cadastre-se em nosso canal. Abraço do Mauai e até o próximo vídeo!